Num mundo um dia dominado pelos antigos, não é de se estranhar que objetos tocados por eles guardem enorme poder. Perdidos nas cidadelas em escombros, nas ruínas engolidas pelas selvas e desertos, ou mesmo no interior de templos submersos, repousam os derradeiros tesouros de nosso planeta. Foram estas as ferramentas manipuladas pelos deuses em tempos idos, criadas com o seu consentimento, com o propósito e razão que nos escapa à compreensão. São eles as peças centrais de um imenso quebra-cabeça que pode lançar uma luz sobre a natureza inescrutável desses seres, ou nos condenar de uma vez por todas ao horror de um saber profano. Estes são os infames artefatos dos mitos de Cthulhu, e meramente tomar o conhecimento de sua existência já constitui um perigo inenarrável. Pois, pensem nisso, o que pode ser mais perigoso do que seres frágeis e de mente primitiva como nós humanos, manipulando objetos concebidos pelos grandes antigos? Ficou interessado? Então, bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, do cinema e dos games. Hoje iremos falar sobre alguns dos inefáveis artefatos e engenhos criados pelos grandes antigos dos mitos de Cthulhu. Roteiro de Luciano Gil, do blog Mundo Tentacular. Está preparado? Então deixe seu like e siga o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Hoje falaremos de um dos mais poderosos e temidos artefatos ligados ao mitos. Uma peça única que já viajou através das eras, cuja existência simboliza uma comunhão com os deuses exteriores e que passou de mão em mão por civilizações e povos, muitos dos quais seres não humanos, perdendo-se e sendo achado incontáveis vezes. Estamos falando, é claro, do lendário trapezoedro brilhante. Não há como datar quando e de que forma o trapezoedro foi criado. O que se sabe é que ele é mais antigo de que toda a vida na Terra e que provavelmente existirá muito depois da existência do último ser se extinguir. Existem teorias de quem ou o que pode ter sido o seu idealizador, mas só são hipóteses. É impossível ter certeza de qualquer coisa. A primeira teoria diz respeito a Nyarlathotep, o caos rastejante que teria criado o trapezoedro como um exercício de sua vontade divina. Ele teria imbuído a pedra uma centelha ardente de sua própria consciência, vinculando para sempre o objeto à sua existência nefasta. O objeto, então, teria sido construído com um propósito desconhecido, embora o livro blasfemo escrito por Ludwig Prim, o De Vermis Mysteries, especule que a pedra encerra parte da alma de Nyarlathotep e que, na iminência de sua destruição, o deus exterior poderá renascer a partir dela. Se isso for verdade, explicaria a razão pelo qual o caos rastejante parece tão interessado a esse artefato. Não explica, entretanto, por que tal objeto, ao longo da história, esteve nas mãos de tantos donos. A segunda hipótese contempla sua criação por parte de uma raça de crustáceos primitivos, seres antepassados diretos dos fungos de Yuggoth. Estes supostamente teriam criado o trapezoedro brilhante, encerrando em seu interior uma imensurável energia que impulsionou seu desenvolvimento e lhes permitiu evoluir para uma das espécies mais importantes e poderosas do cosmos, a raça alienígena conhecida como os Migu. O artefato teria sido trazido para a Terra por eles, após uma escala na colônia de Yuggoth, ainda que o Necronomicon seja da opinião que ele foi criado nesse planeta. Na época, os Migu travavam uma guerra pela primazia do planeta contra os Elderthings e os Otianos, liderados pelo Grande Cthulhu. Os Migu teriam perdido o trapezoedro para os Elderthings, que o reclamou não apenas como espólio, mas como uma arma legítima a ser usada no conflito. Contudo, mesmo os Elderthings temiam usar o poder do artefato, pois desconfiavam que manipular suas energias causaria danos permanentes no tecido da própria realidade.
Os Elderthings, então, teriam construído um relicário metálico no qual o artefato foi depositado. Essa caixa deveria para sempre conter a peça e impedir que ela caísse nas mãos de seus inimigos. Não se sabe em que circunstâncias o artefato foi perdido, mas é possível que o incidente tenha ligação com a decadência das cidades da raça ancestral ou com as sucessivas revoltas dos Shoggoth. Seja como for, o trapezoedro desapareceu por milênios enquanto a vida na Terra progredia para formas e variações impensadas pelos Elderthings. O artefato persistiu como uma evidente forma de poder e muitas raças pré-humanas desejavam tê-lo. De fato, eles disputaram avidamente pela sua posse. Diferentes tribos do povo serpente se degladiaram para tê-lo, até que uma poderosa facção se mostrou mais implacável que os demais e a reclamou para si. O trapezoedro foi levado então para a lendária cidade de Valúzia, onde feiticeiros não humanos aprenderam com ele os segredos da ilusão. Contudo, um objeto tão poderoso acabou causando disputas entre as castas do povo serpente. Para evitar uma guerra civil, ele foi enviado para a distante Lemúria. Após um tempo nesse reino, em poder de uma seita de adoradores do caos rastejante, o trapezoedro foi roubado e ressurgiu na corte do mítico rei Kur da Atlântida. Inimigo declarado do povo serpente, o monarca usou o artefato contra seus algozes e arrancou deles parte de seus poderes hipnóticos. Em algum momento de seu reinado, Kur julgou que o trapezoedro acabaria causando a sua queda e, resoluto, o atirou no oceano antes que isso acontecesse. Depois que os mares tragaram a Atlântida e a terra iboriana substituiu o mundo antigo devastado por uma hecatombe, vários feiticeiros buscaram o trapezoedro. O célebre livro de Skelos cita o artefato e menciona o poder nele contido. Muitos magos do mundo antigo buscaram por ele, inclusive o grande bruxo Estígio Tot-Amon, que devotou parte de sua existência para tê-lo. Mas não seria na era iboriana que esse item ressurgiria, mas muitos séculos depois. Diz a lenda que um humilde pescador minoano lançava suas redes no Mediterrâneo quando percebeu que havia apanhado algo além dos peixes. Ao abrir a curiosa caixa de metal, seus olhos se tornaram os primeiros a ver o artefato após milênios. Sabendo que estava diante de algo de um poder inestimável, ele mudou o curso de sua embarcação e seguiu para o Egito. Na época, o reino do Nilo era governado por um faraó despótico que alterou as leis para incluir seus próprios deuses blasfemos. Nefran-Ka se tornaria o rei feiticeiro da quinta dinastia, o último a venerar Nyarlathotep como o deus acima de todos os deuses. Quando o faraó tomou nas mãos o artefato, ele soube que o caos rastejante havia lhe abençoado com um presente inestimável. Mas o horror ímpio de Nefran-Ka não ficaria impune para sempre. Após muitos anos, ele foi desafiado pelo povo egípcio cansado do regime apóstata e de seus deuses atrozes. Temendo que seu reino terminaria em sangue, o faraó ordenou que seus mais estimados artefatos fossem encerrados dentro de um vasto labirinto em Kish. Ele pretendia evitar que a pedra caísse nas mãos de seus opositores e tensionava recuperá-la mais tarde. Entretanto, o faraó não teve a chance de reaver seu tesouro e acabou sendo assassinado durante a revolta que encerrou sua dinastia. Séculos mais tarde, outro governante egípcio encontraria o artefato e o usaria como uma ferramenta para se perpetuar no poder. A infame rainha Nitocris, devota do faraó negro, um avatar de Nyarlathotep, obteve o trapezoedro das profundezas do labirinto de Kish, no 6º ano de seu reinado. Mesmo rivalizando Nefran-Ka em malevolência, Nitocris reinaria por relativamente pouco tempo. Antes de morrer, ela ordenou que seu corpo fosse revivido pelos seus feiticeiros e que seus tesouros estivessem à sua disposição quando voltasse. Seu vasto tesouro foi movido de volta para o labirinto de Kish, que se provou um excelente esconderijo. Lá, seus itens inestimáveis e sua riqueza nababesca deveriam aguardar sua senhora de direito. Não se sabe o que transcorreu então, mas o trapezoedro brilhante continuou no centro do labirinto, junto com outros tesouros, intocado por milênios. Apenas em 1844,
Uma escavação arqueológica liderada pelo professor Enoch Bowen encontrou um acesso que lhe conduziu ao labirinto de Kish. Em seu interior claustrofóbico, ele emergiu com exuberantes artefatos e, é claro, a magnífica joia. Após essa fantástica descoberta, Bowen decidiu encerrar abruptamente a expedição e retornar à sua terra natal, a cidade de Providence, em Rhode Island. Inexplicavelmente, ele fundou o Culto da Sabedoria Estrelada, uma seita de caráter místico religioso devotado ao estudo dos mistérios ocultos. Bowen presidia a estranha congregação, tendo o trapezoedro como relíquia sagrada. Os curiosos rituais e os rumores a respeito do caráter peculiar do culto fizeram com que ele fosse muito mal visto pela vizinhança. Após a dissolução do culto em 1877, o artefato permaneceu na igreja até meados de 1935, quando foi descoberto pelo autor e artista Robert Harrison Blake. Após estranhos eventos conectados com os distúrbios de lei e ordem, além da morte incomum de Blake numa noite escura de tempestade, um médico local recolheu o artefato e, sem olhar para ele, o lançou nas águas da baía. Membros do culto da sabedoria estrelada, que ressurgiu posteriormente, acreditam que a seita irá se tornar uma religião preponderante quando o artefato ressurgir, segundo suas crenças. O trapezoedro brilhante é uma joia relativamente pequena, que se assemelha a um cristal de quartzo. Ele é quase que completamente preto, mas uma análise cuidadosa revela estrias avermelhadas de um tom escarlate irradiando de seu núcleo para fora. Muitas pessoas descrevem um curioso brilho interno que provavelmente é de onde se origina o seu nome. A pedra é um poliedro com várias faces lisas e regulares, medindo não mais do que 10 centímetros de altura. Ele é geralmente encontrado em uma caixa de metal com uma tampa de encaixe deslizante. A tal caixa, cuja natureza desafia qualquer explicação, é decorada com símbolos rúnicos gravados na tampa e hieróglifos nas laterais. O material e símbolos similares foram vistos em artefatos coletados pela expedição Miskatonic à Antártida em 1937. Nenhum método conhecido pelo homem é capaz de danificar o artefato ou a caixa que o protege. Aqueles que manipularam ou meramente estudaram o objeto o descrevem como uma coisa claramente alienígena. Testemunhas afirmam que a joia causa uma sensação enervante, um tipo de angústia inexplicável que acomete as pessoas mais sensíveis. Alguns sequer suportam ficar no mesmo ambiente que ela. Olhar para a pedra por alguns segundos é o suficiente para que ela proporcione assombrosas e bizarras alucinações. Essas visões desconcertantes envolvem outras dimensões, paisagens de mundos alienígenas e locais onde o tempo e espaço existem além da imaginação humana. As revelações proporcionadas por essas alucinações infundem na mente do indivíduo uma descarga de informações sobre a natureza dos mitos de Cthulhu. Em outras palavras, a simples visão grava na mente humana revelações fulminantes dos conceitos cósmicos apocalípticos. Uma vez que a mente humana não é talhada para absorver esse influxo de informações, o efeito tende a ser extremamente danoso. Indivíduos manifestaram confusão, desmaios e até convulsões. Alguns efeitos podem se assemelhar a uma crise aguda de encefalite e são levadas ao óbito de forma desconhecida. Existem casos de pessoas que jamais se recuperaram da exposição do trapezoedro, mas outros conseguem suportar a experiência absorvendo o choque de forma menos traumática, considerando toda a experiência como uma revelação divina. Alguns teóricos do mitos de Cthulhu alegam que o artefato possui uma forte ligação com doenças, infecções e mutações anormais. Sua mera proximidade pode acelerar a metamorfose corpórea de indivíduos com propensão a se transformarem em abissais ou carniçais. O trapezoedro brilhante, que também é conhecido em alguns círculos místicos como a joia ou o cristal do caos, está intimamente associada a cultos e feiticeiros devotados a Nyarlathotep. Trata-se de um dos principais artefatos relacionados ao caos rastejante e muitos cultistas ouvem lendas a respeito de sua existência. Cultos como a Irmandade do Faraó Negro ou o culto da Língua Serpente consideram o artefato como uma relíquia sagrada e aspiram a encontrá-lo como um dever divino.
De fato, cultos dedicados ao faraó negro já empreenderam expedições e realizaram buscas ao redor do mundo na tentativa de determinar seu paradeiro. É irônico que um culto relativamente pequeno e pouco expressivo como a sabedoria estrelada tenha obtido sucesso onde grandes seitas com milhares de associados falharam. É possível, entretanto, que o artefato escolha quem irá descobri-lo, e essa é uma crença bastante difundida entre os fiéis. Aqueles que ficam expostos à pedra podem experimentar, além da sensação descrita, um pressentimento de grave ameaça, como se algo estivesse lhe observando. A definição é precisa, já que a entidade conhecida como o assombro na escuridão é capaz de perceber as pessoas que estão de posse do trapezoedro. O assombro é um avatar de Nyarlathotep, semelhante a um morcego gigante feito de sombras vivas. A criatura pode ser contatada diretamente pela joia e pode ser convocado de seu interior após a peça ser colocada num lugar dominado pela escuridão. O assombro é particularmente sensível a fontes luminosas e não consegue subsistir em tais ambientes, sendo repelido pelas luzes. Contudo, na escuridão completa, ele atinge o auge de seu poder, constituindo uma ameaça a todos que estiverem ao seu alcance. Conhecendo a tumultuada história do trapezoedro brilhante, é perfeitamente plausível supor que ele está fadado a reaparecer a qualquer momento. Entre os cultistas, existe a crença inabalável de que a joia escolherá um novo portador e este terá as bênçãos do caos rastejante. Quando tal escolha acontecer, conforme foi previsto, o indivíduo terá papel marcante nos eventos humanos. Não por acaso, a lenda do anticristo está intimamente relacionada a essa joia. O que acontecerá quando ele for descoberto, uma vez mais, é aberto apenas a suposições. Alguns alegam que o indivíduo que o fizer se tornará um receptáculo para Nyarlathotep, e assim iniciará uma guerra devastadora que será o início do despertar dos antigos. Seja lá o que acontecer, esse objeto constitui uma ameaça suprema. Todo cuidado é pouco. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.